Oi, gente, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje eu vou ensinar como construir e esboçar um gráfico de uma função do segundo grau, sem precisar ficar jogando valores. Para isso, a gente vai utilizar 5 ferramentas da matemática. Então, a primeira ferramenta, nós identificamos os coeficientes de uma equação do segundo grau. Por exemplo, tem essa equação do segundo grau. F de x é igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Os coeficientes, eles são os números que vêm, que vem aqui, ó, multiplicando x ao quadrado, que vem multiplicando x e o número que vem sozinho, o c. Então, o que vem multiplicando x ao quadrado? É o número 1. O que vem multiplicando o x? Menos 2. E o que está sozinho? O c. É o menos 3. Essa foi a primeira ferramenta. Então, a segunda ferramenta matemática, a gente vai fazer a análise do coeficiente A. O coeficiente A, nessa equação, ele vai nos dizer se a parábola ela vai ter concavidade voltada para cima ou concavidade voltada para baixo. Ou seja, se o A ele for um número positivo, a parábola tem concavidade voltada para cima. Se o A for um número negativo, a parábola vai ter concavidade voltada para baixo. Aqui, quanto que vale o A? O A não vale 1? Então a gente já tem certeza que essa parábola ela vai ter concavidade voltada para cima. E a nossa terceira ferramenta é a análise do coeficiente C. Qual que é o coeficiente C? C vale menos 3. O que o coeficiente C nos diz? O coeficiente C vai ser aonde a parábola intercepta o eixo Y. Aqui, ó, por exemplo, tem o eixo Y e o eixo X. A gente tem certeza que a parábola ela vai passar por aqui, ó. Ela vai passar por aqui. É o que nos diz a análise do coeficiente C. E a nossa quarta ferramenta será o delta e as raízes da equação. O que nós fazemos? Calculamos o delta e as respectivas raízes da equação, através da fórmula de Bhaskara, que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, se delta é maior que zero, vai ter duas raízes. A gente calcula o Bhaskara, o delta se for um número positivo, vai ter duas raízes. Então a parábola, por exemplo, ela vai tocar em dois lugares, o x1 e o x2. Se o delta for igual a zero, ela vai ter uma raiz. Na verdade, são duas raízes. Mas para facilitar, para ficar mais prático para vocês, eu escrevi uma raiz só. Então o x1 vai ser igual ao x2. Então ela vai tocar em um ponto só a parábola no eixo X. E se delta for um número menor do que zero, a parábola vai ser uma parábola flutuante. Ela não vai tocar o eixo X. Por exemplo, se ela tiver concavidade voltada para cima, ela vai ser assim, sem tocar o eixo X. E a nossa quinta e última ferramenta, nós vamos identificar qual é o vértice da parábola. Para isso, a gente tem que calcular o famoso x do vértice e o y do vértice, utilizando as fórmulas menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. O que a gente verifica com o vértice da parábola? É onde verificamos o máximo ou o mínimo valor da função. Lembrando que f de x é igual a y. Quando falar f de x é igual a uma equação, é a mesma coisa que falar que y é igual àquela equação. Eu fiz um exemplo aqui, ó. Se a parábola, por exemplo, ela tem concavidade voltada para cima, esse ponto aqui embaixo vai ser considerado o mínimo dessa parábola.
Aqui é o x do vértice, aqui é o y do vértice. É o mínimo dessa parábola, que é onde que ela chega no menor valor de y. E aqui, se a parábola tiver concavidade voltada para baixo, aqui ó, vai ser o ponto máximo dessa parábola. Aqui é o x do vértice e o y do vértice. Por que o ponto máximo? Que é o ponto onde a parábola, o y, adquire valor máximo, que depois a parábola ó, só decresce. Ok? Agora a gente vai fazer um exemplo na prática. Então agora nós vamos utilizar as 5 ferramentas que eu citei para construir o gráfico dessa equação do segundo grau. Esse f de x é como se fosse y, tá bom, gente? Então vamos lá. Y é igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Primeira coisa, vamos achar as raízes dessa equação. Para achar as raízes, nós fazemos o Bhaskara. X ao quadrado menos 2x menos 3 é igual a zero. Por que nós igualamos a zero? Porque as raízes é justamente aonde que a parábola intercepta o eixo x. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual a menos 2 ao quadrado menos 4, que multiplica o a, vezes o c. Então, delta é igual a menos 2 ao quadrado é 4, porque vai ser positivo, que está elevado a expoente par. Aqui ó, é uma multiplicação, menos com mais, menos com menos, mais 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12. Delta é igual a 16. Aí a segunda parte da fórmula de Bhaskara, que é menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, menos b. O b não é menos 2, então é menos, abre parênteses, menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de 16, tudo isso sobre 2 que multiplica 1. Aí, vou dividir aqui, ó. Aí aqui, ó, menos com menos, mais, então vai dar 2, mais ou menos, quanto que é a raiz quadrada de 16? 4, tudo isso, 2 vezes 1, 2. Então, isso daqui vai gerar um x1 e vai gerar um x2. 2 mais 4, 6. 6 dividido por 2, 3. 2 menos 4, menos 2. Menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. Achamos as raízes da equação. O que falta a gente achar agora? O x do vértice e o y do vértice. X do vértice é igual, lembra da fórmula que eu falei? Menos b sobre 2a. Aí, o b não vale menos 2, então é menos 2 sobre 2 vezes o a, 1. Menos com menos, mais. Vai dar 2 sobre 2, que vai dar 1. Achou o x do vértice. E o y do vértice? Menos delta sobre 4a. O delta é 16 menos 16 sobre 4 vezes 1, que vai dar menos, porque menos com mais é menos, 16 dividido por 4 é 4. Então, achou o y do vértice e o x do vértice. Agora, só falta a gente colocar no gráfico. Fazer o esboço, temos tudo que a gente precisa. Lembrando que o C ó, é menos 3. Então, eu vou fazer numa outra folha. Eu vou montar o gráfico numa outra folha. Aqui, ó. Então, é um esboço, viu, gente? Ó, aqui e aqui, ó. Aqui é o Y. E aqui é o x. Então, primeira coisa, a gente põe as raízes da equação. Quais são as raízes
que eu achei aqui nessa daqui é 3 e menos 1. Então a gente marca aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. Menos 1. Aqui, ó. 1, 2, 3. 3. Então a gente já sabe que a parábola vai passar aqui. Agora o x do vértice, que é 1, e o y do vértice, que é menos 4. Então a gente põe o... desce aqui. Y do vértice, menos 4. Então, hoje, ó, 1, 2, 3, 4. Menos 4. E aqui o x do vértice é mais ou menos, ó, 1, 2, 3. Então, aqui. Então, a gente ajunta os dois, marca o pontinho. A parábola, ela tem concavidade voltada para cima, né? Porque o A é positivo. E ela vai passar pelo menos 3 no ponto C, onde ela intercepta o eixo Y. Então, ela sabe que ela passa por aqui, ó, no menos 3. Então, vem aqui, parte aqui, vem aqui. E com isso a gente esboçou a nossa parábola, utilizando as 5 ferramentas da matemática. Legal, gente? Valeu!